Graças e paz, amados. Hoje está bem cheinho. O pessoal mostrou presença. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, sem mais delongas. Livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, versículo do 13 ao 16. Eu vim pensando no que Clefson falou, a respeito de que ele é o menos que sabe de alguma coisa. Ele é muito humilde. Mas eu posso dizer que a gente, quando vem na direção profética, na semana de direção profética, como já foi muito dito aqui, a expectativa não é em quem vai trazer a palavra, mas a expectativa correta é nele, é no nosso Deus, é no nosso Pai. E desde o primeiro dia, eu tenho sentido essa presença gloriosa. Apesar de que a canção primeira que a gente cantou aqui, diz que a gente carrega essa presença. E aonde a gente está, Ele está com a gente. Aonde a gente está, Ele está com a gente. Ele é Deus Emanuel, sempre presente conosco. Não só nos momentos de alegria, em que a gente está com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos familiares, e até mesmo com a família dos outros. Que são famílias nossas, que nos adotaram, como é o caso do irmão Armando, a irmã Enete, Albânio, o pastor Vanderlei. Ele está conosco. A presença do Senhor a gente carrega, porque Ele escolheu habitar dentro de nós, amém? E mesmo nos momentos em que a gente se encontrar em trevas, se encontrar em trevas, sim. Porque às vezes a gente se encontra ali meio murchoso, cabisbaixo, entristecido, frustrado. Mas mesmo nesses momentos, a presença dele se encontra conosco. E eu me encontrei meio assim desses dias. Aconteceu algo que me deixou um pouco entristecida. Me deixou um pouquinho na escuridão. Mas eu mesmo dizia: Senhor, me tira daqui. Vem com teu braço forte, me arranca deste lugar. Porque eu mesmo sozinha eu não iria conseguir. Eu não consigo, você também não consegue. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que em sua própria palavra diz que a gente encontra amigos, que às vezes é muito mais chegados que nossos próprios irmãos. E graças a Deus que eu tenho esses amigos. E graças a Deus que eu tenho um amigo dos amigos, o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E depois de ter levado uma tapa no dia 1, no dia 2, com Clefson, tô nem aí para a tua depressão, tô nem aí para a sua ansiedade, para a sua frustração. Quem foi que te feriu? Não tô nem aí. Eu sou Deus soberano. E eu te tiro aonde quer que você estiver. E desde o dia 2 para cá, eu sou outra mulher. Glória a Deus. E no trajeto de minha casa para cá, que é logo aqui na esquina, né, em Camaragibe, pensando na palavra que o nosso Tiago falou, né? O amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Vir à casa do Senhor, não só por obrigação, mas por amar, por querer estar presente, por desejá-lo, por ter prazer nele, porque Ele é o nosso bem mais precioso, porque Ele é o nosso tesouro, e nada se compara ao que a gente sente quando está com Ele. Não só nesse ambiente, não só quando eu estou com você, que eu amo estar,
que eu amo ver, como eu vi a nossa irmã Lúcia, que desde o dia 1 tem passado por momentos difíceis também, mas graças a Deus está aí forte em nome de Jesus, porque ela sabe que ela não está sozinha, ela tem uma família, ela tem irmãos, amém? A irmã Adriana também que está aqui, mas lá no teu quarto, no teu secreto, no meio da tua correria e das circunstâncias da vida, Ele está contigo. Não tema, não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Ele nos fortalece. E nos momentos de dores, de dificuldades, que a gente passe, é aprovado, ufa, passei. A gente se encontra apto, até para ajudar um outro, que está passando pela mesma situação que você um dia passou. Amém? Só para dar início, não é a palavra que eu vou estar pregando, mas é só para te dizer que o simples, ainda mais que seja uma palavra simples, é a palavra de Deus. E ela tem a sua profundidade. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Nosso supervisor Clepson, quando trouxe palavra, disse, é uma palavra simples, é breve, mas na sua profundidade, porque é sobre Ele que nós estaremos falando, por mais simples que a palavra seja. Amém? Então, você que já abriu a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. O subtítulo nos diz, o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a sua luz, a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A igreja pode dizer amém? Amém. Aleluia. Som. Aqui no livro de Mateus, Jesus ele faz uma afirmação. Que afirmação é essa? Vós sois o sal da terra. Você pode dizer isso para esse que está do teu lado? Vós sois o sal da terra. E quando Jesus ele afirma, ele está dizendo que nós somos o freio moral da sociedade. É a igreja que impede que a sociedade entre num processo avassalador de rápida decomposição, destruição e de apodrecimento moral. Nós, a igreja, você tem uma responsabilidade muito grande de ser esse sal e de fazer essa diferença na terra. Os cristãos estão juntos e permeiam em todas as camadas da sociedade. Inseridos no meio da política, inseridos lá na faculdade, inseridos na escola, no mercado, em todo o âmbito, na parte mais alta da sociedade e até na parte mais baixa da sociedade. Não tem como. Sempre tem um crente ali. E sempre vai existir o mundo. E isso é bom, isso não é ruim. Jesus não está falando que nós somos o sal do saleiro, ok? Nós estamos presos dentro de um saleiro. Nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença
na terra para dar sabor, para salgar. Vós sois o sal. Aquele que é salvo por Jesus, ele não se isola. Aquele que é realmente sal, ele não se encaverna. Aquele que é realmente sal, não vai para um mosteiro. Ele não se aparta da sociedade. Ele vai para o meio dela. Ele vai para o meio dela, ele vai fazer a diferença onde ele está inserido. Então diga para esse que está do seu lado, você não é para estar no saleiro. Você é para estar no meio. Aleluia! Aleluia! Então vou te dar aqui alguns exemplos de onde você pode fazer a diferença como sal. O primeiro exemplo, na faculdade. Muitos têm a ideia errônea de dizer que, meu Deus, eu tenho medo de que meu filho ou minha filha vá para a faculdade. Por quê? Porque nós temos exemplos de jovens que entraram na faculdade, que se perderam. Mas na realidade, não foi a faculdade. Na realidade, ele não foi sal. Ele não salgou. Ele foi salgado pelo mundo. Ele se perdeu, ou ele já estava perdido na casa do Pai, quando na realidade, ele chega lá dentro e já está tão sufocado pelas coisas do mundo, tão distante do Senhor, que no momento que ele tem a oportunidade, ele até agradece, ele faz aquela festa, poxa, eu passei, mas quando entra na faculdade, tudo se transforma. E ele não é sal. Mas há também a realidade daqueles que realmente vão para a faculdade e fazem a diferença. Como tem que ser. Salgar, dar sabor, fazer a diferença. Não dar um de crente 007, que na igreja todo mundo sabe que é, mas a partir da porta saiu, você totalmente muda. E Satanás toma conta da sua vida, né? Porque você está fazendo tudo de acordo com a vontade do que ele quer. Viver uma vida de mentira. Quando você não é verdadeiramente um cristão. Você está envergonhando o Evangelho. Mas eu quero salientar também aqui que isso não é geral. Tá? Tem pessoas íntegras, crentes fiéis, filhos verdadeiros, que vão para a faculdade ou qualquer âmbito da sociedade que faz, sim, a diferença. Amém? Amém. Aleluia. Um outro exemplo é na família. Muitas vezes a gente se converte e dentro do âmbito familiar da nossa casa, só temos nós como uma luz. E temos exemplo aqui, até mesmo na nossa casa, na nossa família aqui. Que é o caso do nosso irmão Mateus, que começou com ele, não foi? Começou através de Mateus, né? O abraço fofinho. E através de Mateus veio Mica, veio Maíra, veio o pai, veio a mãe, veio o tio, veio a tia. E vai vir mais. Quem ainda estiver faltando vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Só esse é o sal, aquele sal bom, porreta, né? Que chega, influencia e traz. E ele vai chegar também, em nome de Jesus. E através de mim, eu fui uma luzinha sozinha lá na minha casa. Veio meu irmão Valderi, veio a minha irmã Valdirene. Mas do meio do caminho, minha irmã Valdirene recuou. Mas eu creio que no devido tempo, todos eles vão vir. E eu vou pedir ao Senhor que eu venha ser esse sal. Que eu venha salgar na minha casa. Mesmo distante, mas sempre lançando uma palavra, sempre... mostrando o abraço, mostrando o amor do Senhor, para que eles venham se render e conhecer a Cristo, assim da forma que eu conheci e conheço. Amém? Um outro exemplo é o marido e a esposa. Às vezes, tem um marido, tem um casal,
Mas a esposa não é cristã ou o esposo não é cristão. Muitas vezes, né, no meio do caminho, não conheciam ainda o evangelho. Mas tem casos também que a dita cuja escolhe se casar com alguém que não confessa a mesma fé. E isso é julgo desigual, isso é pecado diante do Senhor, não é verdade? Aí depois que se casa está chorando. Aí vem se aconselhar com o pastor, o que é que eu faço? Ouvido ao céu, azar. Não é? Mas a verdade é, se você sabe, se você é filha, viu menininha? Presta atenção, viu? Presta atenção. Chuta aquele laço. Quando vier, é bonitinho, ele é bonitinho. Ele já foi crente, ele não é mais. Presta atenção, né? Então, nesse meio, e para as mulheres e para os homens que têm na sua casa o seu esposo ou sua esposa não é cristã, né? Vai alimentando com a palavra de Deus, vai orando, vai salgando, vai fazendo a diferença. A mulher sábia, ela edifica a casa. O homem sábio também. Em nome de Jesus. Um outro exemplo, no trabalho. Assim como as outras áreas. E uma das áreas que veio ao meu coração também é na igreja. Como é que eu posso salgar na igreja? Já é todo mundo cristão? Ou não? Muitas vezes, como já disse o meu marido, pessoas ferem, mas pessoas curam também. E no meio da nossa família, assim como todas as famílias, tem problemas, né? Tem alguns ruídos na comunicação, tem coisas que acontecem que a gente se entristece. E uma forma de você salgar e ser um bom sal no meio da tua família cristã é amando. E através do amor, você vai evitar tantos problemas. Fofoca, né? Tá lá levando e trazendo, né? Você mesmo está servindo, fazendo as coisas na igreja. Você está salgando. A gente não pode pensar na palavra sal da terra e luz do mundo. Não só para quem está aí fora, mas para quem está aqui dentro também. Isso é muito importante. Porque no decorrer da caminhada cristã, a gente vai aprendendo muito, muito mesmo. E a gente vai se frustrando. Porque a gente tem muitas vezes expectativas na pessoa, quando na realidade a gente tem que ter expectativas em Cristo. Então que a gente possa amar da forma que o Senhor ama. Que a gente possa agir da forma que o Senhor agiria. Porque quando eu estiver falando aqui a respeito do sal, vai estar falando a respeito do caráter. Do que você é. E o que você faz quando ninguém está olhando. Quando eu for falar de luz, está falando de influência. O que é que como você tem influenciado? Você tem realmente influenciado o meio a qual você está inserido? Como sal da terra? Ou você tem sido influenciado pelo mundo? Então fica ligado aí. Quando eu falar de sal, é o caráter. Quando eu falar de luz, é influência. Faça a diferença. A sua presença tem que ser um freio moral, influenciando em todas as áreas da sociedade. Você pode falar isso comigo? Eu vou falar e vocês vão repetir. Faça a diferença. A sua presença tem que ser um freio moral, influenciando em todas as áreas da sociedade. Você é um modelo. Você é um paradigma. E esse seu papel é fundamental e importante. Muitas vezes nós lemos e relemos um texto bíblico, e esse é um dos versículos também muito conhecido, mas que é muito lido, como assim, de boca para fora?
mas não para ver a profundidade e a importância que ela carrega. Por isso que eu disse que logo no início, toda palavra, por mais simples que ela seja, ela sempre terá um grau grande de profundidade e importância, porque ela é a palavra de Deus. Mas se o sal perder o sabor, o que acontece? Se o cristão, meus irmãos, se tornar como qualquer outra pessoa, ele perdeu a sua função. Totalmente. Não tem mais utilidade. Vai ser pisado pelos homens e nem para adubo ele serve. Imagine, Deus chegar para você e dizer: vai embora, você não me serve. Você não me tem utilidade nenhuma, porque nem para adubo você serve. Isso é ou não é importante? Importantíssimo. A responsabilidade é muito grande. Muito. Por quê? Porque se não vivermos isso, estaremos debaixo de juízo. Nós estaremos debaixo de do juízo do próprio Senhor Jesus. Nós não teremos mais utilidade nenhuma. Você pode até aproveitar, viver uma vida assim, mas não terás utilidade nenhuma. Você estará debaixo de juízo. E isso é algo para que eu e você possa se preocupar. Como é que eu tenho agido? Como é que eu tenho me portado? Nos lugares onde eu estou inserida, a oportunidade que o Senhor tem me dado para falar do Evangelho. Ou até mesmo eu posso até ficar calada, mas com a minha atitude, com a minha ação, a forma pela qual eu me trato, me porto, me visto, está falando muito mais do que as minhas próprias palavras. Pare e pense. Isso é responsabilidade do cristão. E eu gostaria ainda de dizer, que eu acabei esquecendo, que o título dessa mensagem é a influência e o caráter do cristão. A responsabilidade é muito grande. Além de coibir o sal, a decomposição, também dá sabor. O sal, além de coibir a decomposição, ele tem que dar sabor. É verdade que uma picanhazinha, né, uma feijoada, sem aquele salzinho, não tem tanto prazer, né? Perdoe-me os impertensos. Né? Mas não tem aquele prazer. Uma comida com aquele temperinho faz toda a diferença, né? Donas de casa, faz toda a diferença. Da mesma forma é a vida do cristão. O sal, ele está ali, ele está no alimento. Ele é imperceptível. Você vê no momento que você vai colocar, mas no momento que ele é introduzido no alimento, ele some. Mas ele está ali. Se você for comer, provar um alimento, você vai logo perceber. Essa comida está no ponto certo, ou ela está muito salgada, ou ela está menos temperada. Assim também é a vida do cristão. Ele tem que produzir sabor. O cristão, ele melhora o ambiente. Aonde ele chega, o ambiente muda. E você, onde você tem chegado, você tem mudado o ambiente? As pessoas pela qual você está ali inserido, quando você chega, aquelas pessoas que ainda não têm entendimento, né, do Evangelho, ele vai dizer: ih, já chegou ele, lá vem ela, é aquele crente chatonildo. Ou quando você chega em determinado ambiente, as pessoas vão parar e vão dizer: eita, vamos parar com essa conversa. Para de fazer isso porque fulano chegou.
ele é diferente. Ele é crente. Mas não é crente como tantos outros, né, que a gente vê por aí, que muitas vezes, ao invés de fazer a diferença, né, ele está ali com um testemunho não muito agradável. Você tem que dar sabor. Você tem que fazer a diferença aonde você chegar. Fala para esse aí que está do teu lado. Quando você chega no ambiente, você melhora ou piora? Amém. Glória a Deus. O sal, como eu disse a você, vai estar falando sobre o caráter. E a luz sobre a influência. A gente já falou muito a respeito do caráter cristão. A gente falou muito a respeito do sal. Agora nós vamos estar abrangendo um pouco a respeito da luz, que é mais uma metáfora que Cristo usa. É mais uma metáfora, né, que Cristo usa, não para dentro, mas para fora. Aquilo que se vê, aquilo que se destaca, o que aparece, a luz. Ele não se esconde, porque não tem como se esconder. Até quando a gente pode até fechar uma porta, a luz ele sai pela fresta da porta. É impossível esconder a luz. Jesus, ele afirmou: eu sou a luz do mundo. E aqui neste texto ele diz: vós sois a luz do mundo. Lá em João, ele diz: eu sou a luz do mundo. Afinal, quem é a luz do mundo? É Jesus ou os discípulos? Afinal, quem é a luz? Em João, Jesus faz 7 afirmações de quem ele mesmo é. Lá em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. Lá em João 10,9 ele diz: eu sou a porta. Lá em João 10, 14, 18 diz: eu sou o bom pastor. Lá em João 11, 25, 26 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 15:1 ele diz: eu sou a videira verdadeira. E em João 8:2 diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia! Todas essas referências é aplicada ao Senhor Jesus. Mas só esta também é aplicada a nós. Vós sois a luz do mundo. Eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês. O sol, ele brilha? Tem crente aqui? O sol brilha? Sim. Por que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. Jesus, ele é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo, porque ele tem luz própria. Ele não recebe luz de lugar nenhum, porque ele mesmo é a luz. E nenhum outro lugar, pois ele é a própria fonte de luz. Ele não busca fonte de luz em nenhum outro lugar, porque ele mesmo é a fonte de luz. A luz que irradia e dissipa toda a treva. Te faço outra pergunta. A lua brilha? Sim, ela brilha. Mas ela só reflete a luz do sol. Não tem luz a lua. Ela não tem luz própria. Ela pega emprestada a luz do sol. Nós somos a luz do mundo. Na medida que nós refletimos no mundo a luz de Cristo. Nós precisamos irradiar essa luz. Não só como um jargão. Eu sou a luz do mundo.
Mas na realidade, quando você sai por essas portas, você anda em treva. Você fala dos outros, você fofoca, você compra e não paga, você fala mal, você menospreza, você critica, você não honra, você não é leal, você é mentiroso, você é mentirosa, porque você não vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. Porque aquele que é sal, ele tem caráter. Ele age de forma a glorificar o nome do Senhor, tanto aqui como lá fora, tanto aqui como em casa. Aquele que é luz, ele influencia, ele não deixa ser influenciado. Ele prega o evangelho. Mesmo se ele for introvertido e não ter tanta facilidade de parar, de abordar, de falar de Cristo às pessoas, mas a sua vida prega, as suas ações prega, a sua vida em casa fala mais do que palavras, o seu testemunho grita, mesmo em silêncio, o seu testemunho grita. Não adianta você ficar na igreja e pintar de bom moço, o que tem uma boa oratória, ou que canta bonito, ou que dança bem. O que importa é o que Cristo está vendo, quem realmente você é. Se realmente você tem salgado, se realmente você tem dado sabor, se você realmente tem iluminado as trevas aí no mundo, se você realmente tem feito a diferença. Nós temos pesquisas diversas que diz a respeito da quantidade de evangélicos, né, no mundo, no Brasil. E algumas pesquisas dizem 35, 40, 50 milhões de evangélicos. Mas vemos tantas dificuldades, vemos tantos escândalos em todo o âmbito da sociedade, inclusive, triste falar isso, no meio cristão, no meio da igreja. Muitas vezes, escândalos que a gente vê aí fora, a gente vê aqui dentro. E é muito triste isso. Porque pessoas que têm tanta influência, que poderia fazer tanta diferença, às vezes acaba por fazer com que pessoas se percam no caminho, porque muitas vezes a gente tem o foco naquela pessoa, é o que eu digo, a expectativa errada, né? Que você tem o foco naquela pessoa e quando aquela pessoa cai, você cai junto com ela. Por isso eu digo e volto a dizer a você, não crie expectativas em pessoas, porque pessoas erram. Nós somos suscetíveis ao erro. Nós somos suscetíveis à queda. Cristo não. Ele nunca erra. Ele é perfeito. É tanto que Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso exemplo, porque não tem outro que se compare ao nosso Deus. Mas vale aqui também salientar que tem homens verdadeiros, homens de Deus, mulheres de Deus, que prezam pela palavra, que temem ao Senhor, que amam essa palavra e que fazem o possível e o impossível à medida do que pode fazer, passar aquilo que realmente está na palavra, passando tempo de qualidade com o Senhor e pedindo misericórdia ao Senhor que os use, assim como eu fiz neste dia, pedindo misericórdia ao Senhor que me usasse. E como disse a letra de uma outra canção que foi cantada aqui, eu não mereço estar aqui, mas eu carrego nos meus ombros, ainda que venha a ser manchada de sangue, cheia de dores,
e frustrações, continuaremos, porque o Senhor, lembre-se, está conosco. Amém? Aleluia. Então, os escândalos que vemos no mundo, as demais coisas, também vemos também na igreja. Não precisa ser conhecido como evangélico, você também não pode. Você tem que ser conhecido como filho, como filha, e fazer a diferença, e ter a responsabilidade, pois do contrário, estaremos embaixo do jugo, do juízo do próprio Deus. Quando nós não obedecemos a palavra, nós estamos desobedecendo ao próprio Deus, aos seus princípios, aos seus valores. Nós somos a voz profética que tem que o tempo todo falar: está errado. Não é assim, não é dessa forma. Melhore. Você está errado. Certo que não desse jeito que eu estou falando, né? É com jeitinho. Aí diga para esse que está do seu lado: nós somos a voz profética. Mais uma vez, nós somos a voz profética. Aleluia. E você não pode, se você é esse, essa, que é a voz profética, no tempo que a gente vive, você não pode ficar calado quando você vê alguma coisa errada. Você tem que se posicionar como sal, como luz, um crente de caráter, alguém que influencia, e falar, porque você é voz profética. Nós somos voz profética. Nós temos que dizer que o mundo está uma bagunça, que o mundo está apodrecendo. Nós temos que mostrar o que nós mesmos estamos vendo. Porque assim como a gente viu desde o início, só não está pior, porque a igreja ainda está aqui. Só não está pior, porque você está aqui. E se você ainda não tem feito o que deveria ser feito, ainda dá tempo de você fazer a diferença, de você se posicionar e de você usar da voz profética que o Senhor tem lhe dado para falar o que está errado e para ajudar aquele que está em treva, para que ele possa seguir um caminho correto. Quem é da luz enxerga o que está acontecendo de forma limpa. Somos vozes proféticas para um mundo caído, que não enxerga um palmo à sua frente. A esperança deles está em Cristo. E a esperança deles é que você ainda está aqui, que você ainda pode fazer Cristo conhecido através de você a outra pessoa. Em nome de Jesus. Nós somos farol para os perdidos. Nós somos sal e por isso preservamos a podridão total. Temos que agir. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando ver as coisas acontecerem. Ou cada notícia que se der nos jornais. Isso aconteceu, isso aconteceu. Mas o que é que eu e você poderia ter feito para não acontecer isso? A igreja tem uma arma poderosa. E se eu não me engano, foi um dos temas que eu ministrei aqui, que foi a respeito da oração. A gente ainda ora muito pouco. Precisamos orar mais. Se a gente orar mais, as coisas vão começar a acontecer. Nós não devemos nos levantar a fazer momentos e períodos de oração quando alguma coisa está acontecendo, quando algo trágico está para acontecer. Mas é antes delas começarem a acontecer ou dar sinais, que a gente possa colocar o nosso joelho no chão
e verdadeiramente orar e se debruçar aos pés daquele que pode intervir e resolver toda e qualquer situação. Você pode dizer amém? Amém. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? O Sal, ele fala de caráter, características e traços, maneiras de agir e reagir de uma pessoa. A Luz fala de influência, alguém que serve de modelo ou que exerce interferência sobre o modo de agir ou pensar de uma outra pessoa. Você, como Luz, tem a capacidade de interferência sobre o modo de agir na vida de outra pessoa. Você, como Luz, você, como Sal, temos que fazer a diferença. É um versículo muito conhecido, mas em relação a tantas coisas que a gente já tem visto, dentro mesmo do nosso meio, é porque a gente não tem vivido da forma que deveria ser vivido. Fazer a diferença e sendo influenciadores da palavra de Cristo. Vamos adorar ao Senhor.